Agora vamos nos concentrar na palavra de Deus. Vamos deixar para falar depois que a gente se reunir lá. Ainda tem mais a Adriana e a Jaciara, são 10 mães. 10 mães. Aleluia. Mateus 28. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. A gente só pode entender certas coisas quando a gente passa por estas coisas. Por mais que alguém relate alguma coisa, por mais fiel que seja, não dá para a gente sentir ali bem na íntegra aquela realidade. Eu estou falando isso o seguinte: hoje eu entendo por que Jesus foi embora de Nazaré. O próprio Deus. Hoje eu entendo isso. Eu entendo porque Jesus chegou lá de cima do monte, olhou para Jerusalém e fez aquela declaração assim tão triste, tão assim, como se ficasse rejeitado, fosse rejeitado. Jerusalém, Jerusalém, por que fizeste isso e tal? Hoje eu entendo. Eu hoje entendo o comportamento da igreja neste mundo. Como é complicado isso. É muito complicado. Se a gente não tiver ali no Espírito do Senhor, eu estava ali no louvor, eu estava falando: Senhor, eu quero abençoar, independentemente de qualquer tribulação, adversidade, eu quero abençoar. Então, às vezes não dá para entender certos comportamentos, certas atitudes, certas omissões, certas maneira de ver a coisa, a igreja de Deus. Hoje eu entendo aquilo que Jesus falou. Eu entendo aquelas cajadadas duras do apóstolo Paulo na igreja dos Coríntios. E o que a gente pode, o que eu tiro de lição? Que independentemente das reações, as minhas ações têm que ser iguais às ações de Deus. Então, pensa nisso. Independente de qualquer reação contra você ou contra o que você crê, você tem que manter, continuar tendo as ações de Deus, como Deus age em relação a nós pecadores. Entenderam isso que eu falei? Eu fui claro? Fui. Mateus 28, versículo 18. É isso que Deus está querendo de nós. E nessa semana eu falei: enquanto nós não entendermos que Deus está fazendo uma mudança, a gente vai sofrer, a gente não vai conseguir obedecer. Deus está fazendo uma mudança. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe você. Vamos sentar. Eu vejo que Jesus, preste atenção com alegria, me ajude, em nome de Jesus, esteja presente em corpo, alma e espírito, por favor. Jesus deixou para mim 3 coisas muito claras aqui neste capítulo 28 de Mateus. 3 coisas claríssimas, bem transparentes, 3 coisas que infelizmente a igreja tem falhado na obediência a isto que o Senhor, antes de subir aos céus, deixou escrito aqui para nós. Vamos recapitular. Qual é a primeira coisa que Jesus deixou muito claro aqui nesse
texto de Mateus 28 e 18. A primeira coisa. Evangelizar. Ah? Evangelizar. Fala. Evangelizar. Evangelizar. Foi a primeira ordem do Senhor. Ide. Ide é evangelizar. Não é ficar, é ir. E esse ir não significa necessariamente um deslocamento geográfico. A gente pode ir através, hoje a gente pode ir através de telefone, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter e etc, etc. Mas isso não é tudo. Olha aqui para mim, por favor. Mas isso não é tudo. Então essa é a primeira ordem do Senhor. Será que nós estamos fazendo isso? A segunda ordem que a gente vê aqui, que a gente já aprendeu, que a gente já leu várias vezes, qual é a segunda ordem? Fazer discípulos. Ah? Fazer discípulos. Fazer discípulos. E você vai concordar comigo que mesmo não falando, na maioria das vezes nossas atitudes, o nosso comportamento está fazendo o discípulo, mesmo que indiretamente. Sabia disso? Você é um discipulador para o seu filho. Então, como você trata as coisas de Deus, como você trata Deus, como você trata a igreja de Deus, seu filho está aprendendo a tratar as coisas de Deus, tratar Deus e tratar a igreja de Deus. Por quê? Porque eles estão observando, eles não têm como sair de perto da gente. Então, a gente só pode ser um bom discipulador, em primeiro lugar, se nós estivermos perto daqueles que nós precisamos discipular. E é por isso que os filhos são discipulados de maneiras positivas e de maneiras negativas, porque os filhos estão sempre próximos, perto dos pais. Então a gente pode discipular alguém que não é da família ou que não é um filho, mas a gente precisa estar perto. E esse dado, essa informação que Jesus deu é importante. A gente precisa ir para perto e a gente precisa fazer discípulos daqueles que nós chegamos perto. Então os nossos filhos, eles são discípulos da gente nas coisas boas e nas coisas ruins. A maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente faz, como a gente vai, como a gente vem, os nossos filhos estão vendo. Quando a gente é uma pessoa que murmura muito, reclama muito, eles estão sendo discípulos nesta área. Se nós pensamos somente em nós, se nós não pensamos na igreja como corpo de Cristo, como um lar espiritual, nossos filhos não vão pensar assim. E quando eles atingirem a adolescência, a maioridade, eles vão falar para você: não vou à igreja hoje. E essa é a de todas as notícias, ao meu ver, você que é mãe, você que é pai, quando um filho chega e fala isso, é muito terrível. É muito terrível. E não adianta usar força e violência. O que teria que se usar, o tempo já passou. E agora é só se humilhar aos pés do Senhor. Estou falando isso pelas experiências, inúmeras experiências que tive, assim como eu faço com vocês hoje, João Paulo, a Isabela, a Emanuela, a Raquel, a Lara Letícia, quem mais dos filhos aqui? Assim como eu perturbo vocês, eu perturbei ao longo dos anos muitos pais. E o pior é quando eu tenho que ouvir, só avisou tanto. E eu não achei que era assim. Então, seja um discipulador com base nas Escrituras Sagradas, não da maneira como você acha que é ou que não é. Porque tem muitos pais que falam assim: não, mas eu não penso, eu não concordo com isso. E os filhos também vão aprender a contestar, a questionar tudo que é falado da parte de Deus. Ele vai fazer exatamente como a gente tem feito: contestar,
questionar, debater, discutir, reclamar. E a terceira coisa que Jesus deixa claro aqui, o que você vê aí nesse texto? A terceira coisa, como Jesus diz que a gente tem que ir e fazer discípulo. Como é que você vai? Ensinar, tem que chegar lá. Então a gente vê que é como a gente deve fazer. Então a gente precisa ir, a gente precisa, quando chegar lá, fazer, mas tem a maneira como fazer. Eu não posso chegar lá e falar, simplesmente estar perto. Porque tem pessoas que pensam assim, não, eu estou junto da minha família, fazendo o quê? É muito bonito isso, eu estou perto da família, mas se não está fazendo o que Jesus mandou fazer, é a mesma coisa que não está perto da família. Então Jesus diz aqui, olha, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Se você está perto da família e a família não está sendo batizada, não está sendo batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinada, guardar todas as coisas que Ele ordenou. Não, esse estar perto não está sendo apenas um perto social. É apenas uma reunião de família. É apenas o Dia das Mães celebrado à beira de um suculento almoço. É uma questão social. Algumas pessoas dizem assim, não, eu vou estar perto da minha família, porque, mas fazendo o quê? Esse é o ponto nevrálgico da coisa. Isso é o âmago da questão. Fazendo o quê? Tem muita gente perto da mamãe, perto do papai, perto dos filhos, mas não estão fazendo o que precisa ser feito, que é discipulá-los. Eu não deveria, mas eu sofro com isso quando eu vejo pais tão omissos. E agora eu compartilho também que a mais grave de tudo não são os filhos que estão perto, que parecem muito longe, mas são aqueles filhos que passam um dia na semana com o pai ou com a mãe. É só você ir no shopping, você ver aquele praça de alimentação lotada de um pai com um filho. A coisa pro forma, para cumprir uma lei, é para cumprir, dizer que tá. Isso não é fazer. Fazer é ensinar. Para ensinar tem que ter tempo. Tem que mandar fazer, ver, aprovar ou reprovar aquilo que foi ordenado a fazer. Eu acho uma tremenda hipocrisia essa coisa. Hoje eu vou estar com o meu pai. Isso é hipócrita. É hipócrita. Isso é querer tapar o sol com a peneira. Uma criança, ela não vai ficar, ela não vai ser construída psicologicamente, emocionalmente, porque ela passa um dia da semana com o pai ou com a mãe, não importa o sexo. Uma criança, conforme Deus fez e nas medidas de Deus, uma criança precisa de pai e mãe. Pai e mãe. Então, sendo diferente, é mudar as medidas da arca que Deus mandou construir. E sabe o que eu acho interessante? Eu vejo gente entrando na igreja sem cumprir com suas obrigações como de pai e mãe, e ainda adora. Tem gente que rola lágrima dos olhos. Deveria rolar lágrima dos olhos de pavor da sentença de Deus no dia do juízo final. Semana passada nós aprendemos como se faz discípulos. É a nossa matéria da semana passada. Hoje nós vamos aprender o que não é discipulado. Tem até nome de discipulado, mas não é discipulado. Porque quando o discipulado não faz de um ser um discípulo de Jesus, a gente pode dar qualquer nome para isso, menos discipulado. Eu estou aqui na base cristã, eu estou aqui em cima de um alicerce cristão. Porque o traficante, ele faz discípulos. Mas estou falando dos alicerces cristãos, eu estou falando com base na palavra de Deus, eu estou falando do temor do Senhor,
estou falando do amor pelas coisas do Senhor. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que ao longo dos anos, não foi uma coisa de anotar para pregar hoje aqui de manhã, é observação ao longo dos anos, pesquisa, estudo, utilização de livros sobre este assunto de discipulado. Em primeiro lugar, discipulado não é uma classe de aula cheia de alunas com um professor à frente. Isso não é discipulado. Isso pode ser até o início de um discipulado, se alguém daquele grupo, daquela classe se interessar em se aprofundar e chega junto do professor e pede a ele: pode me dar o seu telefone, o seu WhatsApp, eu quero aprender mais sobre isso. O senhor tem tempo para mim? Aí pode ser o início de um discipulado. Está entendendo o que eu estou falando? Gente, você está aí, pelo amor de Deus. Então, o discipulado pode até começar assim. Alguém começa a falar para um grupo, e alguém do grupo, alguns do grupo, pensam assim: poxa, eu quero mais disso que estão falando, que está sendo falado. Aí pode começar um discipulado. Mas quando esta classe continua sendo uma classe que se reúne esporadicamente para pegar informação, não é discipulado. Lembram que eu falei na semana passada? Que fazer discípulo significa dar informação sem deixar e se preocupar muito com a formação daquele que está recebendo informação. Amém. Lembra disso? Então nós podemos dizer que esta é uma boa forma de ensino e pode ser um bom início para um discipulado. Mas se continuar apenas assim: quando vai ter discipulado? Semana que vem, 7h30. Aí aquele formato, alguém traz uma matéria e ele fala, ensina, informa. Até semana que vem, que Deus te abençoe. E isso não é discipulado. E vocês reparam que a igreja, ela utilizou isso, os cultos, para informar, para pregar, está gerando fé, mas muitas vezes não está gerando, formando o caráter cristão. Estão entendendo isso que eu estou falando? Então, discipulado não é uma classe de aula, um culto semanal. Não, isso é um início. Isso é a porta que se abre para um relacionamento de profundidade, de objetividade. Lembra que eu falei semana passada? De formação, de delegação de tarefas. Como é que pode haver discipulado se pessoas não estão querendo assumir o compromisso de fazer, de exercer alguma função na igreja ou no reino de Deus? Então não é discipulado. Em segundo lugar, discipulado não pode ser apenas um relacionamento de aconselhamento esporádico, no qual uma pessoa, tendo alguma necessidade ou problema, procura alguém mais experiente, um pastor, um líder, um discipulador, para deste receber um conselho ou uma luz nova sobre determinada circunstância. Isso não é discipulado. Então, quando você vem a mim apenas para fazer um gabinete para que um problema seu seja resolvido, isso não é discipulado. Isso é um gabinete pastoral. Isso é um aconselhamento bíblico. E aí você vai fazer aquilo que aquela pessoa indicou, mas você continua sendo alguém dependente, raquítica e sem espiritualidade nenhuma. Entenderam isso que eu falei? Está gravando? Isso eu não tenho anotado aqui não. E tem gente que nem gabinete faz. Mas ela se considera, ela ainda critica o que não deveria nem abrir a boca para criticar. Ela não aceita servir, ela não aceita a delegação de tarefas, ela nem gabinete faz e ainda critica as coisas erradas que existem
coisas erradas existem, mas a pessoa que vive assim não tem moral para falar. Tem coisas que eu tenho sido reprovado por Deus, que Deus falou, Deus me ensinou através da palavra. Você não deve falar. Então eu tenho ficado calado em relação a algumas coisas. Para eu falar alguma coisa, eu primeiro preciso fazer aquilo. Para você reclamar que as pessoas não ligam para o outro, você tem que primeiro, para você reclamar, você tem que primeiro pegar as irmãs em casa, trazer, vir esse trabalho, para você ter moral para fazer isso. Está entendendo o que eu estou falando? Para você dizer assim, ah, mas eu vejo gente, você precisa estar fazendo. Se você não está fazendo, você tem que ficar calado. Eu não tenho condição nenhuma de julgar a Dilma. E eu quero agora aproveitar e pedir perdão, porque semana passada eu chamei ela de burra. E foi um momento de revolta pelo que nós estamos passando. Então eu peço perdão a vocês, eu falei isso para Deus, Senhor, me perdoe. Porque, querendo ou não, eu não tendo votado nela, ela foi eleita, ela é uma autoridade legitimamente constituída. Então, eu me senti muito mal e pedi perdão a Deus e sinto que tinha que fazer isso aqui hoje, apenas que os demais que me ouviram não estão aqui. Mas eu fico imaginando, estava falando com a irmã no outro dia, a complexidade que é governar uma casa. Preste atenção aqui. A complexidade que é governar uma igreja, por menor que ela seja. A complexidade que é governar uma escola, um município, um estado, um país. Será que nós temos capacidade para isso? Mas eu acho que a gente está tido capacidade para julgar e criticar muitas coisas. Então, o discipulado não pode ser uma classe de alunos com um professor à frente. O discipulado pode até começar assim, mas continuando, isso sendo a regra, não podemos chamar isso de discipulado. Em terceiro lugar, está frio aí, gente? Está frio? Não. Em terceiro lugar, discipulado também não pode ser apenas um relacionamento, em segundo lugar, eu falei, apenas um gabinete pastoral. Agora, em terceiro lugar, discipulado também não pode ser apenas uma reunião de duas pessoas, onde uma é mais experiente que a outra, com o propósito de lerem a Bíblia ou fazerem algum estudo programado e pré-estabelecido de formação teórica ou teológica. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aos domingos não pode ter um professor. Isso tem que ser um grupo em que alguém está com a tarefa de mediar, de conduzir, por causa de horário, para que outros não monopolizem o tempo e fiquem falando sozinhos. Mas isso que está acontecendo é um grupo de pessoas que está abrindo o coração, pensando no que foi falado na mensagem, falando, puxa, eu preciso consertar esse ponto que Deus falou, eu preciso melhorar isto, eu vivi assim há algum tempo, mas quando eu li na palavra de Deus isto, eu pedi a Deus ajuda para mudar. Isso é discipulado. Tem alguém que não porque sabe mais, mas porque se interessa mais, vai ligar, vai anotar o que Deus está falando para compartilhar com aqueles que não vieram, e isso é discipulado. Está entendendo? Amém. Está claro? Então, discipulado não pode ser apenas uma reunião de duas pessoas, onde uma é mais experiente que a outra, com o propósito de lerem a Bíblia. Tem que haver a leitura da Bíblia. Tem que haver o
o estudo teológico, bíblico. Não estou falando isso, estou falando é que quando as pessoas se concentram nestas coisas, sem que haja formação, sem que haja discipulado, sem que haja uma tarefa de cuidar daquela pessoa, não é discipulado. Em quarto lugar, discipulado não significa o que eu tenho visto em muitos lugares, e muita gente está chamando isso de discipulado. Discipulado não significa viver apagando incêndio de crentes irresponsáveis. Não significa viver carregando certos crentes irresponsáveis no colo. Isso não é discipulado. Isso é uma maneira errônea de se educar alguém, como muitos pais têm feito com seus filhos. Veja o resultado que dá a sociedade brasileira. Pais carregando filhos no colo, pais fazendo com que seus filhos sejam no futuro pessoas irresponsáveis. A igreja tem feito isso. A igreja tem vivido, a programação da igreja tem sido apagar incêndio de crentes irresponsáveis, crentes que não têm dado um bom testemunho. Isso não é discipulado. Em quinto lugar, discipulado não é a grande chance para ser pastor. Muita gente pensa, bom, eu faço parte do discipulado, eu estou ali liderando, então um dia eu vou ser pastor. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Discipulado não é um curso para ser pastor, mas é sim um estilo de vida para entrar no céu. Em sexto lugar, e para encerrar, discipulado, gente, não é uma programação humana baseada em talentos carismáticos de um determinado líder, mas discipulado é vínculo forte, ligadura do Espírito, aliança entranhável, compromisso de submissão, de andar na luz, de se deixar tratar entre alguém com o coração aberto, sensível e submisso, e por um discipulador aprovado, porque continua ainda sendo um discípulo. Entenderam ou não? Foi claro? Entendeu, Augusto? Entendeu? Esse vínculo definido aqui, esse vínculo, este vínculo forte, esta ligadura espiritual, esta aliança, este compromisso de submissão, de andar na luz, de se deixar tratar entre alguém com o coração aberto, é o que define se o relacionamento é ou não é um discipulado. Vocês, hoje eu acho que é a quarta semana, nós vamos nos reunir para cada um falar de si, não do outro. Não falar da igreja, dessa ou daquela. Não dizer eu vejo que está tudo errado, mas falar eu preciso corrigir isso. Vocês têm reparado que há 4 semanas nós não estamos exigindo um compromisso ou aliança de você permanecer neste ou naquele grupo. Isso tem que vir com o tempo. Isso tem que vir quando a gente começa a sentir muita paz e vontade. Paz e vontade. Porque em cada grupo que você for, o programa é o mesmo. Ou seja, nós não temos programa para cada grupo. O programa é se analisar, é fazer um balanço, fazer uma meditação com base no que Deus falou através do culto. E isso funciona em cada grupo. Então, eu vou para o grupo de lá, porque o grupo de lá tem um programa específico. Não existe isso no discipulado.
é de acordo com o Espírito. Nós temos analisado o que tem acontecido nos domingos. O que acontece aqui é diferente do que acontece ali, é diferente do que acontece lá. Para que ninguém diga assim, vem para o meu grupo que é melhor, ou eu vou para aquele grupo que é melhor. Não, eu vou sair desse grupo porque eu não gosto. Se saiu desse aqui porque não gosta, vai chegar naquele ali, não vai gostar. Porque discipulado não tem nada a ver com gosto, tem a ver com uma formação de caráter. Está entendendo isso, gente? Então, esse vínculo é que define se o relacionamento é ou não é discipulado. É o compromisso pelo qual aceito o desafio de andar na luz com alguém e imitar esse alguém, estando em submissão, abrindo mão da minha independência e de conceitos errados. Então, quando a gente sai daqui e vai para o grupo, e alguém pergunta o que você entendeu do que Deus falou, você já reparou que são as mesmas perguntas? Porque são essas mesmas perguntas que nós precisamos fazer diariamente para ver como nossa vida está em relação ao que Deus falou. E para a gente analisar a nossa vida em relação ao que Deus falou, nós precisamos entender o que Deus falou. E nós temos que jogar todos os nossos conceitos, preconceitos, ideologias, pensamentos fora, para que o que Deus falou seja o árbitro, o juiz, a direção no nosso coração. Então, meus queridos, preste atenção nisso. Entrar no padrão do verdadeiro discipulado é entrar no estilo de vida do Senhor Jesus. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Atos, a gente vê que a igreja, ela se formatou em crentes se reunirem diariamente para orarem, para cantarem, louvarem a Deus, participar do pão e meditar no que os apóstolos estavam falando como autoridades de Deus. Esta era a vida da igreja. Aí eu fico imaginando, e nesta semana, quando a gente estava tratando, alguém disse assim, eu não aceitei, falei com Deus, eu reclamei, mas aí Deus falou, é uma mudança. Alguém que estava, não de maneira pejorativa, rebelde, nada disso. É que nós somos resistentes às mudanças. O que está acontecendo isso, de um bando de gente que não cresce, que não conhece a Bíblia, conhece versículos, chavões, não conhece a Bíblia. Isso daí é resultado da igreja ter deixado o padrão de discipulado original e ter se concentrado num estilo que viabilizava muito mais gente ouvir, mas isso impediu de muito mais gente ser discipulado. Estão entendendo ou não? Então o senhor está inventando trazer uma coisa nova? Não, eu estou há 2000 anos atrás, isso é novo? Isso não é novo, gente. Eu estou levando vocês não para o que eu estou falando agora, mas o que está escrito há mais de 2000 anos. Esse estilo de vida, vir quando eu quero, quando eu posso, ler a Bíblia quando dá, orar somente quando tem uma necessidade ou um incêndio está alastrando, isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã, isso é vida religiosa. Cristã não é, é uma vida religiosa. E eu estou aqui usando religiosa e não deveria estar usando, porque a religiosa vem do relicário, que significa religar o homem a Deus.
E a religiosidade que existe hoje não está religando o homem a Deus. A partir do momento em que o homem coloca qualquer coisa antes de Deus, ele não está ligado, nem tampouco está sendo religado a Deus. Mas eu estou usando a palavra religiosa para você entender aquela coisa metódica, aquela coisa automática, que não tem nada a ver com o relicário. Quando a gente vem para a igreja, a gente diz, poxa, o que Deus vai falar hoje? Como que Deus vai fazer hoje? A partir do momento em que a gente predetermina, é algo automático, religioso, no conceito humano de hoje. Mas se eu venho com aquele espírito de religiosidade, eu venho para ser religado a Deus, porque alguma coisa pode estar me desligando de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Então o discipulado, ele serve para nos parar, para nos fazer pensar, para nos fazer confessar e para nos religar a Deus naquelas questões que o mundo tentou desligar com a sua sutileza, com a sua maneira light de apresentar a coisa. É isso. É isso para hoje. Eu quero que vocês saibam que quando eu me reúno com essas pessoas que estão à frente do grupo, não porque são mais experientes que vocês, eu só quero saber uma coisa: o que estão falando, o que as pessoas têm no coração. E quando alguém começa a dizer, eu estou achando que está uma maravilha, eu estou achando, eu não quero saber isso. Eu quero saber o que a Iradiuma tem no coração, o que o Barão tem no coração, o que a Jaciara tem no coração. Entende? Eu quero, porque olha só, a partir do momento em que você fala, a coisa se tornou pública. Porque você não é obrigado a falar, você pode ficar mudo do início ao fim do grupo. Mas aí não vai fazer de você um discípulo. E a finalidade disso é fazer de você um discípulo. Amém. Entendeu? É isso que Deus quer para você. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala, é isso que Deus quer para você. Deus quer para você. Vamos ficar em pé. Entendeu, Heloísa?